Então, por exemplo, se eu orar por alguém, a pessoa não vai ter o caráter transformado. Por exemplo, ela não recebe um caráter transformado por imposição de mãos. Ela pode receber cura através da imposição de mãos, ela pode receber o toque do amor de Deus. Mas um caráter transformado, ela precisa decidir: eu quero melhorar. Primeiro, caráter não é sinônimo de cristão, né? Então, muitas pessoas acham que porque elas vão para a igreja, ou que elas têm um novo nascimento, ou que elas até são batizadas no Espírito Santo e tudo mais, que elas têm um bom caráter. O caráter, ele é muito além do nosso, da nossa fé, né? Ele é a nossa essência como ser humano. Então, uma pessoa até às vezes que nem conhece a Cristo pode ter um caráter bom. Né? Muitas pessoas. Sim. Né? Eu conheço muitas pessoas que são, nossa... Porque o caráter, ele é formado numa pessoa entre 0 e 5 anos de idade. E depois ele é moldado especialmente entre 5 anos até 12 anos de idade. Então, dependendo do ambiente que você foi criado, dependendo da escola que você frequentou, do bairro que você cresceu, dos valores que os professores da sua sala de aula te ensinaram, dos valores que a sua mãe e seu pai ensinaram, a avó, tio, amigos, enfim. Tudo isso moldou o seu caráter. Então, a transformação do caráter, ela é muito mais profunda do que uma transformação de um comportamento. Então, o comportamento é uma coisa bem superficial. Então, vou parar de fumar, eu vou parar de, sei lá... vou parar de ser preguiçoso, vou acordar mais cedo. Coisas desse tipo são mais fáceis de mudar. Mas o caráter é, por exemplo, a intenção do coração, a motivação. Isso, né? Então, que é uma coisa meio... Isso, é bem profundo, que ninguém vê a não ser Deus na gente. E esse lugar, para ser transformado, ele precisa, da nossa vontade de querer mudar, número 1. Então, por exemplo, se eu orar por alguém, a pessoa não vai ter o caráter transformado. Por exemplo, ela não recebe um caráter transformado por imposição de mãos. Ela pode receber cura através da imposição de mãos, ela pode receber o toque do amor de Deus. Mas um caráter transformado, ela precisa decidir: eu quero melhorar. E todo traço de caráter vem de uma mentalidade, né? Então, você pensa de uma forma. Então, o caráter é composto de 4 coisas: os valores, né? A sua ética, as suas crenças e a sua índole. Então, são essas 4 coisas que compõem o nosso caráter. Então, não é nada a ver com a sua personalidade, com o seu jeito, não tem nada a ver. Agora, então, quando você olha uma situação, como é que eu posso, então, melhorar? Zoe, eu traía meu esposo e agora eu não quero mais trair, né? Então, a traição é uma falha de caráter. Quando você é falso, ou você mente, ou você trai. Então, como que você é transformado aí? Primeiro, entendendo que aquilo não pode mais ser parte da sua vida. Então, não é só eu vou parar de trair meu marido porque é feio. Sim. Aí que a gente entra no lugar mais profundo. Você não vai parar porque é feio. Você vai parar porque isso não condiz com a natureza que Deus tem para você, a natureza divina que Deus colocou em você. Muito bom. Então, é uma troca de pensamento. Então, tá escrito que a gente precisa ser o quê? Renovados, né? A gente ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, a gente precisa mudar a maneira como a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga a si mesmo e como a gente enxerga o próximo. Então, uma jornada de transformação de caráter, ela é longa, mas ela é super possível. Só que ela precisa começar com a nossa própria vontade e com a ajuda do Espírito Santo para nos lembrar quando a gente está pensando uma coisa que não deveria estar pensando. E terceiro, ter pessoas ao nosso redor que nos possam, talvez, trazer uma segurança para a gente e a gente prestar conta para eles. Tipo, olha, eu tô voltando para esse lugar de pensamento e eu preciso retornar para um lugar positivo, como você mesmo fala, da metanoia. Eu preciso trocar meu pensamento para que eu não venha cair novamente nisso. Então, posso dar um exemplo? Pode, claro. É que eu tô falando muito. Não, tô amando. E era isso mesmo, porque a minha dúvida era, né, esse caráter
tão destruído, vai, uma pessoa que viveu, sei lá, 30, 40 anos, ele pode? Pode, sim, como? E aí você tá trazendo todas as ferramentas, isso é incrível. Eu estava ajudando uma pessoa, um rapaz, que mentia de uma forma, assim, patologicamente. Tipo o filme Mentiroso? É. Gente, aquele filme, quando eu era criança, eu ficava inconformada. Eu falava, como que uma pessoa... Sim. A caneta era azul, ele fala, né? É vermelha! Vermelha! Ele não conseguia falar a verdade. É muito... Você acha que não existe isso, mas existe, né? Sim, mas, por exemplo, esse rapaz, ele mentia onde ele tinha estudado, ele mentia que tinha namorado e não tinha, ele postava coisas como se era amigo de alguém e não era, e ele tinha sérios problemas de mentira. Então eu fui conversar, ele veio me procurar e falou, Zoe, eu quero parar de mentir, eu não aguento mais, eu sou seu aluno e eu quero parar de mentir. E eu falei pra ele, tá bom, me conta a sua história. E dele ele não sabia o que contar, eu falei, me conta a sua família. E dele falou, então, o meu pai e a minha mãe, eles são pastores e eles lideram casais. Só que o casamento deles é uma farsa. Ok? Então a gente tá vendo aí que ele aprendeu esse padrão. Ele falou assim, todo Natal a gente tira foto como se fosse uma família feliz. E meu pai maltrata minha mãe maltrata meu pai. E eles na igreja se tratam bem na frente dos outros, mas eles nem estão mais juntos de vida, eles nem têm uma vida junto. E daí eu falei pra ele, ok, então o que você tá vendo repetindo na sua vida? Ele falou assim, eu acabo ficando muito inseguro, porque eu não vejo um casamento feliz em casa, isso traz insegurança pra uma pessoa. 2, eu quero muito acertar na vida. Então eu falo tudo aquilo que eu acho que alguém vai querer ouvir. Nossa, entendi. Então ali a gente lidou com a falta de aceitação de si mesmo, com a falta de entendimento do amor do pai, que independente da pior verdade, ele continuava sendo amado. E daí eu falei, agora o que você quer fazer na prática? Ele falou assim, então eu menti pro meu chefe a semana inteira. Daí eu falei, então você vai confessar o que você mentiu essa semana. E daí ele começou a confessar as mentiras dele pro chefe dele. E eram mentiras bobas, sabe? Como, não tinha o Starbucks lá pra você. Na verdade, não é que não tinha. Ele não foi. Ele não foi. Então eram essas pequenas coisinhas que ele foi e confessou. E graças a Deus ele não perdeu o emprego dele. E ele entrou nessa transformação de caráter. Muito bom. E hoje ele fala, Zoe, eu tô muito melhor. Eu comecei a encarar a vergonha das minhas verdades. Né? Uau, muito bom. Então as pessoas mentem não necessariamente porque elas querem mal pro outro. A maioria das vezes é porque elas têm medo ou vergonha da verdade.